Então você está com dificuldade para escrever os diálogos do seu livro? Sabe de uma coisa? Você não está sozinho. Diálogo é uma das partes mais complicadas de se escrever de uma história. Por quê? O diálogo, ele expõe seu texto, é como se seu texto ficasse nu. É a parte que está mais aparente da história. Às vezes o resto do material está muito bom, mas quando ele chega no diálogo, ele está meio amador. Então hoje aqui vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar o diálogo. Primeira coisa, para a gente saber se um diálogo está estranho, tem um exercício muito bom. Leia os seus diálogos em voz alta. Vê como que ele tá suando, veja se tá enroscando, se tá fluindo, ou se tá muito robótico. Tem umas vírgulas estranhas, tem palavras que não dá muito certo uma com a outra, não combina. Então, leia os seus diálogos em voz alta. Depois disso, o que a gente pode fazer para continuar melhorando nosso diálogo? É lembrar-se que a fala é diferente da escrita. Normalmente a gente não fala exatamente com a gramática correta. Às vezes a gente faz uns errinhos aqui, a gente reduz palavras, às vezes é uma fala mais espontânea. Alguém chega, ei, me dá um copo d'água? Você, tá claro, toma. Muitas vezes você improvisa. O seu personagem também, ele não vai ter tempo pra ficar pensando exatamente qual palavra ele vai falar em cada momento. Às vezes a fala fica meio cortada, frases fragmentadas, isso deixa interessante. Falei esse monte de coisa aqui, mas é importante ressaltar que também você não precisa fazer um diálogo natural. Porque um diálogo natural seria, por exemplo, oi, tudo bem, e você? Não leva a sua história adiante. E isso é outra coisa. O diálogo ele tem algumas funções, dentre elas, levar a história adiante e revelar personagem. Você pode usar o diálogo para fazer exposição, mas toma muito cuidado para você não exagerar na exposição. Conectando com essa questão de que a fala é diferente da escrita, como é que a gente revela o personagem através da fala? A gente pode usar os maneirismos, as gírias. Um bom exemplo disso são as falas do Cebolinha da Turma da Mônica. A gente sabe que ele fala errado porque tá escrito errado ali, tá trocando as letras lá. Então isso é uma coisa. Digamos, você tá escrevendo um caipira, como que o caipira fala? Até acabando com um peixe engoliu o danado. Claro que você não precisa colocar todas as palavras de um modo que você nem entenda o que tá escrevendo. Aí o leitor vai ter que parar para traduzir o texto. Não, você coloca uma frase, uma palavra ou outra, você não precisa fazer toda a frase exatamente como que aquele personagem falaria se ele fosse, sei lá, um caipira ou um nobre. E aí tá outra coisa, né? Um personagem de alta classe, ele vai falar diferente de um personagem de baixa classe, porque eles têm educações diferentes, aprenderam a falar de forma diferente. Você consegue diferenciar personagens dessa maneira. Às vezes um personagem é mais rude, ele fala bravo, você consegue passar a personalidade dele através do modo como ele fala. Nesse diálogo aqui, o que dá pra ver sobre os dois personagens que estão interagindo? A Spin, protagonista, quer se provar, ela é muito orgulhosa, é muito competitiva, se irrita fácil, tem uma certa impulsividade. Tudo isso tá presente nesse diálogo. Já o outro personagem, o que ela chama de babaca, ele é um cara que também é competitivo, mas ele quer utilizar técnicas que sejam úteis no campo de combate. E ele considera injusto ela ter trapaceado, porque a gente vê isso mais ao longo do livro. Ele é um cara que valoriza muito a justiça, ele quer seguir as regras certinho, e já ela é mais rebelde. Você não precisa escrever todos os diálogos que acontecem na sua história. Você pode escolher os mais importantes, vendo se eles estão cumprindo uma função. O que você quer fazer com cada linha do seu diálogo? Mover a história adiante, desenvolver personagem, criar tensão, passar o clima da sua história, fazer o leitor rir ou criar curiosidade. Aí é legal você também pensar no diálogo como uma história dentro de uma história, com começo, meio e fim. O diálogo começa com uma ação que vai levar uma reação do outro personagem, que vai acarretar nisso, até se completar. Então, nesse diálogo que a gente viu, começa com os dois discutindo, vai escalando, daí o instrutor interrompe a discussão e, como consequência, ele ainda pune os dois e a turma toda. Até uma outra peluta ficar brava com a Spin no final porque ela vai atrasar pro jantar. Então começou de uma forma e terminou de outra. Começou com a briga e terminou com a punição. Teve um pequeno arco micro dentro ali do próprio diálogo. Outra coisa que você quer evitar nos seus diálogos é dar respostas de uma palavra só. Então o cara faz uma pergunta e o outro personagem responde sim. Pensa assim, na vida real nem sempre um diálogo ele é contínuo. Às vezes a pessoa pergunta se você foi trabalhar, você fala, tava chato hoje. Você pulou uma etapa e você não só falou um sim, você acrescentou uma outra coisa. Daí a pessoa, por que tava chato, né? Daí o diálogo ele pode continuar dessa forma, quando você evita palavras de uma palavra só. Você pode usar, claro, se não tiver nenhuma outra opção, mas normalmente se você coloca uma outra coisa, você consegue mudar a direção do diálogo desta forma, você evita que aquele diálogo encerre ali e tenha sido, ok, foi só pra descobrir uma informação, passar uma informação pro leitor. Então evite respostas de uma palavra só. Tente sempre pensar, como é que eu posso fazer esse personagem dar uma resposta mais longa, mais interessada, que faça esse diálogo continuar a fluir.
dá pra pensar assim no diálogo até como uma luta de boxe. O cara vai te dar um soco e só que você desvia. Em vez de você falar sim, você desvia, aí você revida. A luta continua, ele te revida e assim vai indo. É num diálogo interessante, onde você consegue até utilizar o diálogo para você desenvolver conflito e tensão na sua história. E aí tá outra coisa. Quando você vai criar um conflito dentro de um diálogo, você não precisa necessariamente fazer dois personagens quase saindo no murro, brigando, discutindo, sabe? Batendo boca. Pra fazer uma tensão com o diálogo. Às vezes você consegue criar um conflito, uma tensão entre os personagens, apenas uma discordância sutil. Cada personagem tem um ponto de vista diferente sobre um assunto. Pode ser uma coisa simples que demonstre que eles estão em desacordo. Naquele ponto do diálogo de passar o clima da história, a gente pode pensar assim, será que a gente quer diálogos que são mais sérios? Por exemplo, Game of Thrones tem uns diálogos muito sérios. Winter. Você tem que parar pra pensar, para acompanhar o raciocínio ali, porque tem muita coisa acontecendo. Ou a gente pode fazer um diálogo mais cômico, como por exemplo no Mochileiro da Galáxia, né? Logo nos primeiros diálogos a gente já percebe que a gente vai dar risada o livro inteiro. Nesse trechinho aqui, logo no começo, nas primeiras páginas, dá pra pegar o tom absurdo e cômico que o livro vai te passar. Então você também consegue usar o diálogo para ditar como vai ser o clima do seu livro dali pra frente. Isso te ajuda até definir o seu público. Agora, coisas que você quer evitar de fazer com o seu diálogo é usar ele como exposição do plot da história. Digamos que, sei lá, o seu personagem achou um tesouro. Espera aí, então quer dizer que o tesouro está escondido debaixo do assoalho do antigo moinho? Você revelou a trama. Em vez de você mostrar eles encontrando, você usou o diálogo apenas para fazer uma exposição de uma informação pro leitor. O personagem nem tá falando com outro personagem, ele tá falando diretamente com o leitor. O que acontece? Ele até passa a ideia, funciona, depende do caso, você pode utilizar isso, mas a tendência é que você lembre o leitor de que ele tá lendo um livro e daí ele sai da história. E nesse sair da história, ele pode desistir da leitura. Outra coisa que a gente quer evitar fazendo diálogo é ficar contando backstory. Contar a história do passado do personagem num monólogo gigante, né? Passou de um parágrafo do seu personagem contando a história dele, acho que não faz muito sentido. Você poderia colocar isso de outra forma. Chegou em 3 páginas, 5 páginas, joga fora, corta fora, coloca em outro formato. Tem formatos melhores para você passar esse tipo de informação pro leitor. O próprio flashback funciona melhor do que você fazer um monólogo gigantesco contando a história do personagem para outro personagem. Você pode até colocar essa história dentro do pensamento, ele lembrando de quando ele era pequeno, que fazia não sei o que lá, ia na casa tal, passava em frente àquele açougue. Ah, mas eu quero falar dentro do diálogo mesmo. Então tenta sumarizar, reduz a história, sintetiza a informação pra facilitar, pra não ficar um negócio maçante. Agora tem esse último ponto aqui, que ele é muito legal, mas ele é meio estranho, que é o seguinte: você não quer usar o diálogo pra passar o pensamento do personagem. Daí talvez você se pergunte, mas como assim? O personagem, ele não pensa pra falar? Não é isso que eu quero dizer. É aquela ideia de que quando a gente fala, normalmente a gente pensou várias coisas, mas a gente filtra. Inclusive, por isso que muitas vezes a gente começa uma frase, pensa melhor, a gente tá filtrando o que a gente vai falar pra gente não falar besteira. E o seu personagem faz isso também. Ele pensa, será que ele vai falar aquilo lá mesmo? Claro que vai ter momentos que ele vai estar, sei lá, muito bravo e vai falar o que ele tá pensando. Mas muitas vezes ele vai filtrar o que ele tá pensando e vai falar só o que ele acha que faz sentido. Provavelmente, se você tiver educação, você não vai falar pra uma pessoa que passou, sei lá, 3, 4 horas cozinhando pra você fazer uma comida gostosa, que a comida tá ruim. Você provavelmente vai comer um pouquinho e falar, tô satisfeito, já tinha comido antes. Você não fala, tá ruim essa comida. Não, você filtra. Então o seu personagem vai fazer isso também. Ele vai filtrar muitas vezes o que ele vai falar. Vai ter momentos que ele vai falar mesmo, o que ele tá pensando, mas é menos comum esses momentos do que os momentos que ele tá filtrando as palavras. Tem esse livro aqui do Maqui, muito legal, que é Diálogo, a Arte da Ação Verbal na página, no palco e na tela. Se você quiser se aprofundar, o link dele tá na descrição. Comprando pelo meu link, você me ajuda muito. Beleza? Até mais.